Muito boa noite a todos. Estamos de volta com o programa À Luz do Espiritismo e continuamos a tratar do tema À Luz do Livre-Arbítrio, desta vez para responder a algumas questões que os nossos espectadores nos foram colocando via e-mail, que gostaríamos de relembrar que podem fazê-lo sempre que quiserem através do e-mail aseviseu@gmail.com e tentaremos responder a todas as questões que nos forem chegando sobre os mais variados temas que iremos tratar. Muito boa noite, Coronel Costeira. Vamos então colocar algumas questões que nos foram chegando e notamos que muitos espectadores nos colocaram uma questão que se prende com a reencarnação e nomeadamente com a sua relação com o livre-arbítrio. A dúvida põe-se em relação ao outro ou a outra pessoa responsável pelos maus atos e não se revêem nessas pessoas. Pode-nos esclarecer melhor esta situação? Bom, esta questão é uma questão antiga. Nós temos assistido ao longo da nossa experiência como espíritas que as pessoas não conseguem compreender realmente o serem agora uma coisa e o terem sido antes outra coisa. E não conseguem ver-se como espíritos, mas veem-se como um todo, que é o espírito e o corpo. E nessa perspectiva, pois é evidente que fica muito difícil entender como é que o outro, como é que a pessoa que é fisicamente isto, porque é isto que as religiões, naturalmente as cristãs, fizeram passar, nós somos isto e antes disto não havia nada. E, portanto, como não havia nada, fica difícil entender essas coisas. Todavia, não são só os espíritos ou o espiritismo a dizer hoje que, de facto, já vivemos antes, já é também a própria ciência a fazê-lo. Aliás, 4/5 da humanidade acredita na reencarnação, embora de uma forma diversificada. Os orientais têm uma noção da reencarnação um pouco diferenciada, acham que pode haver, digamos assim, a doutrina dos castigos eternos e Deus pode fazer com que os espíritos regridam, isto é, passem a vir como animais no intervalo de vidas humanas. Mas as religiões cristãs, por simplesmente, baniram isso da sua crença e hoje não é possível ver a esmagadora maioria dos responsáveis religiosos dizer que, de facto, o espírito é como o vento, já só para onde quer, ninguém sabe onde vem, o que quer dizer que já existimos antes enquanto seres conscientes. Mas não conseguem falar nesse assunto. Então as pessoas, os crentes, particularmente aqueles que nos respeitam aqui no nosso país, que são cristãos, não conseguem entender isso e, portanto, não se vêem na figura de quem fez uma asneira, porque eles não fizeram. Quer dizer, não fizeram asneiras, não cometeram erros desde que nasceram. A maior parte acha, coitadinhos, são crianças, como é que fizeram coisas erradas antes? E, naturalmente, que isso é complicado. Agora, a ciência está hoje a confirmar que a memória extracerebral, portanto, a memória anterior à vida física, existe, é uma realidade. A própria Igreja Católica, a propósito de uns trabalhos muito importantes feitos por um cientista, um biólogo dos países nórdicos, da Suécia, fez sobre, digamos assim, as vozes dos animais e as gravações que a produziu vieram cheias de vozes humanas e nessa circunstância, nessa comprovação, a própria Igreja acabou por condecorar Jürgenson com a Grande Cruz da Ordem de São Gregório Magno, que é talvez as maiores condecorações da Santa Sé, em decorrência dos estudos, das investigações que ele fez a propósito da confirmação da comunicação dos santos, sendo que as quase ou cerca de 30 mil mensagens que ele gravou, a esmagadora maioria não tinham nada a ver com os santos e, portanto, eram pessoas normais, que ele pesquisou, que ele averiguou e confirmou por ter existido. O que dá essa memória anterior à vida física e a memória posterior à vida física, que é revelada exatamente nessas mensagens. Ora, isto abre para novas perspectivas. Acredito que a Igreja, as igrejas cristãs, não possam, de repente, fazer mudar ou fazer uma revelação que poderá chocar, poderá perturbar muito os seus crentes. Mas acreditamos que, a pouco e pouco, a Igreja vai abrir espaço para que as pessoas entendam que nós somos espíritos, temos um corpo hoje, mas já tivemos outro ontem, já tivemos outro há 100 anos, há 500 anos, e, portanto, viemos viajando em vários corpos, no mergulho físico, exatamente para evoluir e para aprender a mudar a nossa conduta e o nosso comportamento. Mas é natural que, sem explicar exatamente isto, as pessoas sem perceberem que nós somos espíritos e temos um corpo, quando as pessoas continuarem a pensar que nós somos um corpo e temos uma alma, as confusões vão-se continuando a propagar.
Agora, precisamos saber que somos espíritos, seres inteligentes, racionais, que amam, que odeiam, que sentem de qualquer maneira e que temos um corpo, que é um veículo que a gente utiliza para fazer um percurso na nossa evolução. E isso é, segundo aquelas, muitos nossos ouvintes que puseram, telespectadores puseram a questão, isso é primordial. Somos espíritos, essa é a primeira questão. Como espíritos somos energia, temos um corpo semimaterial que nos permite ligar ao corpo físico e temos um corpo físico que é corruptível, que é perecível, que no limite da sua existência vai se decompor, vai se desfazer, e nós prosseguimos na mesma, seja inteligentes como criaturas de Deus. A dona Joaquina Soto diz-nos ter um familiar mongoloide, uma menina que vai fazer agora 10 anos. Ela pergunta como é que Deus permite estas coisas. Será que a escolha foi dela? Eu não permito nada, nós estamos a analisar a nossa vida hoje e somos livres de fazer as coisas, somos livres de agir. Nós sabemos o que é mal e o que é bem, e muitos de nós cometemos mal, continuamos a cometer o mal, embora nos arrependamos logo de seguida. Portanto, é uma opção nossa. Tudo aquilo que a gente semeia vai colher. Jesus foi que fez questão de explicar. O que fizeres, acharás. Ora, se nós estamos a fazer, naturalmente vamos achar. As consequências são naturais. Se nós pusermos uma planta, uma roseira no nosso jardim, essa roseira vai dar rosas, não vai dar cravos, nem outras coisas. Naturalmente poderá dar espinhos, embora haja hoje rosas sem espinhos. Mas vai dar rosas, não vai dar outra coisa qualquer. Portanto, aquilo que a gente fizer vai achar na mesma medida, na mesma proporção. Ora, se nós, ao fazermos hoje, ao criarmos uma causa, vamos a encontrar o efeito, naturalmente, ao recebermos o efeito, temos que buscar a causa. E, portanto, quando nós vemos pessoas a nascerem com determinadas deformidades, no caso desta pergunta, com o mongolismo, nós temos que ir buscar anteriormente o merecimento, ou anteriormente a sementeira foi feita para dar essa consequência. Os cientistas, os médicos, etc., dizem, nada disso, isso é tudo uma ideia absolutamente obtusa dos espíritas, que estão assim meio atrasados. E, portanto, não é nada disso. O mongolismo e outras deficiências profundas de nascimento são doenças hereditárias e têm a ver com os genes, têm a ver com realmente essa evolução genética. Mas é evidente que o arbítrio, digamos assim, de encontrar ora um são, ora um saudável, ora um doente, um saudável, um doente, um saudável, um doente, que é uma permissão do Criador, será naturalmente injusta para o nosso limitado espaço de compreensão. E, portanto, não cabe na cabeça de ninguém imaginar que tem que ser só a questão genética. Nós vemos famílias com muitos filhos e aparece um mongoloide. Aliás, posso citar-te na minha própria família, em 100 pessoas, entre adultos, entre jovens e crianças, há um mongoloide, quase 100 pessoas, há um. Porquê? Porque é que há de ser aquele? Porque é que teria que ser aquele? Portanto, essa questão genética podia-se repetir, enfim, por umas dezenas de casos, eu não repete. E, portanto, quer dizer, não é só a genética. Naturalmente que a genética, pois com certeza que influencia, mas quem é que comanda a genética? Quem é que influencia a genética? Quem é que influencia, sejam as células masculinas, seja a maturação das células femininas? Quem é que impulsiona em trilhões de células masculinas? Quem é que impulsiona aquelas que vão dar, ou que têm genes que provocam certamente uma ligação à célula feminina e dá um deficiente? Quem é que age sobre isso? E é essa a questão que a ciência tem que procurar escalpelizar. Hoje a ciência médica naturalmente faz na pesquisa, através da regressão de memória, vai encontrar muitas causas anteriores à vida e que justificam determinados efeitos. Então é a altura da medicina se debruçar sobre isso. Nada melhor que perguntar, baixo de hipnose ou de outra forma qualquer, a um espírito que tem o seu corpo mongoloide, o que é que ele terá feito antes. Ele vai relatar o que é que terá feito antes para merecer vir com essa deficiência. Nós podemos extrapolar algumas situações de pessoas que fazem muito mal, que prejudicam os outros, por pensamentos, fundamentalmente por pensamentos, mas também por palavras e atos. E essa maldade tem consequências mais ou menos diferenciadas, certamente, de acordo com a intensidade com que elas são produzidas, mas tem consequências inevitáveis. E é a própria entidade,
eu chamo, como chamar, uma espécie de osmose psíquica, uma absorção psíquica da própria, ou uma projeção psíquica da própria entidade que tem esse conjunto de erros do passado, que vai naturalmente imprimir maior magnetismo, maior eletromagnetismo, maior influência vibratória sobre as células, quer na maturação dos óvulos, quer no impulso magnético das células dos espermatozoides, que depois fazem essa ligação genética e produzem efeitos dessa natureza. Naturalmente, podemos dizer, bom, alguma coisa no domínio da ação mental, do prejuízo mental, do exagero, por exemplo, sexual, da doença, digamos assim, sexual, pode conduzir, de facto, a essa situação, digamos assim, de deterioração genética que provoca um tempo muito difícil de evolução. O Sr. Joaquim gostaria de lhe colocar uma questão muito simples na sua perspectiva. Ele diz-nos o seguinte: vemos muitos estudantes que se esforçam por concluir os seus estudos, mesmo por seguir determinadas profissões e não conseguem. Haverá lógica nesta questão do livre-arbítrio quando por opção querem, mas não conseguem? Bom, a questão nós vemos muita gente, e hoje, quer dizer, para um estudante de medicina, embora a gente deva reconhecer que há causas diretas e próximas, ou melhor, há motivos muito racionais e lógicos para que os estudantes escolham ir para a medicina. Naturalmente, é uma profissão de futuro, é uma profissão de alto rendimento, é naturalmente uma profissão que não vai acabar tão cedo, porque de uma forma ou de outra as doenças estão instaladas e vão-se continuar a produzir e, portanto, é garantido quase que uma pessoa que cursa medicina vai ter um futuro, pelo menos economicamente falando, um futuro mais ou menos brilhante. São pessoas à margem, um pouco privilegiadas da sociedade. E naturalmente que a busca por aí é essa. Será que aqueles que buscam ir para a medicina têm, digamos assim, uma inclinação para isso? Nascem para serem, de facto, sacerdotes da saúde das pessoas, dedicados, os curas antigos, enfim, quer dizer, aquelas pessoas que na aldeia resolviam tudo e mais alguma coisa? Naturalmente que não. Muita gente vai para a medicina porque vem em busca de altos rendimentos no futuro. E, portanto, quer dizer, há toda uma entrega a esse estudo que a maior parte das vezes provoca ou marginaliza pessoas que, não sendo tão inteligentes, ou melhor, não tendo tanta capacidade de memorização, de ter resultados elevados nas notas para o acesso às universidades, e não têm acesso a isso, não podem lá chegar. Agora, por que razão será? Naturalmente que aquele que hoje faz, vamos dar uma ideia meramente, uma possibilidade, aqueles que vão para determinadas profissões, que não têm inclinação para isso, que não são pessoas dotadas ou inclinadas, digamos assim, de tipos missionários para essa profissão, e portanto não vão naturalmente ou não fazem naturalmente o uso devido dessa profissão, naturalmente que no futuro são os ricos que não sabem aplicar, não sabem administrar os bens que têm, e naturalmente no futuro não vão merecer continuar a ser ricos. Diz isso Jesus a propósito do entrar no reino dos céus ou rico. Rico em todos os aspectos. Se a pessoa é um médico e tem à sua disposição a capacidade para curar, para aliviar as dores, para o sofrimento, e se dedica apenas e só a explorar o próximo, naturalmente que não vai merecer no futuro voltar a ser. E naturalmente pode ter essa ansiedade, pode ter essa vontade de ser e não conseguir ser. Nós vemos, por exemplo, há muitos enfermeiros que conhecemos que gostariam de ser médicos, não passam disso, não passam exatamente de enfermeiros, de operarem de alguma maneira o seu orgulho, digamos assim, a sua falta de preparação do passado, e hoje não conseguem atingir. Outros não passam, por exemplo, auxiliares de saúde, também não têm esse merecimento. Tudo em a natureza se encadeia perfeitamente. E Deus, pois, com certeza, que nos abre a possibilidade de aprender com as dificuldades, de aprender com as dores, a mudar a nossa forma de ser. Portanto, é esta situação que a gente deve analisar. Há muita gente que gostava de ser, não é só médicos, mas gostavam de ser arquitetos, gostavam de saber pintar, e não sabem. Há muita gente que gostava, por exemplo, de cantar, não tem voz para cantar. Em muitas áreas, digamos assim, sociais, se verifica. Exatamente porquê? Porque quando nós não aproveitamos as possibilidades que nos são dadas, naturalmente,
que não as teremos no futuro. E há muita gente que, por exemplo, no Oriente pensa, se morrer em nome de Deus, volta e da próxima vez é melhor. Só não sabe quando volta. Porque quando a gente despreza a oportunidade que nos está a ser dada, não merece voltar tão cedo. E nós já falamos disso, quer dizer, em cerca de 30 mil milhões de seres, de espíritos que existem na órbita da Terra, portanto, neste campo magnético da Terra, só estão na Terra, ainda não chega a 7 mil milhões. O que quer dizer que, sei lá, 4 vezes este número que está na Terra estão do outro lado à espera da oportunidade. E nós não temos, vamos supor, 2 milhões de mulheres a poderem receber novos filhos, portanto, dar a oportunidade, 2 mil milhões, perdão, dar a oportunidade a outros espíritos de reencarnarem? Com certeza que não. Não temos isso. Não temos sequer 1.000 milhões de mulheres ou de lares a poderem receber de volta as reencarnações. E mais, que há uns 50 anos atrás, nós tínhamos lares com 10, 12 filhos que permitiam, portanto, que 10, 12 espíritos reencarnassem. Agora os lares têm 1, 2 filhos, 2 filhos, e não, portanto, dá acesso a mais entidades para reencarnarem. O que quer dizer que nós não podemos pensar em não fazendo por merecer, não aproveitando a oportunidade para progredir, para evoluir, não podemos pensar que isto é favas contadas. Chegamos ao outro lado, arrependemos, deixa lá aí, senhor, que agora é que eu vou fazer. Porque nós já provamos várias vezes, aliás, é uma prática usual, as pessoas irem à confissão, jurarem firmemente não voltar a repetir os atos e no dia seguinte fazem o mesmo. Essa é a perspectiva em toda digamos assim, a sua extensão dos espíritos que depois do outro lado acordamos com uma caridade e depois, pronto, então agora eu vou, então agora eu faço. Nós não fizemos por merecer. Aproveitamos o facto de ter referido aqueles que morrem em nome de Deus para colocar a questão do Sr. António Braguês, que nos diz o seguinte: como explicar que tanta gente morra em resultado de explosões de homens-bomba que dizem agir em nome de Deus? Quer dizer, a escravatura, no sentido, digamos assim, físico do termo, está muito diminuída e foi banida de muitas zonas da Terra. Mas a escravatura mental, a escravatura, digamos assim, humana, no sentido da mente, do exercício do pensamento, do domínio mental, essa não acabou e continua a agressar por toda a parte. É evidente que o fanatismo religioso, que é o que acontece em boa medida, leva a que as pessoas aceitem, às vezes temorosamente. Nós vemos as igrejas cristãs, principalmente a católica, em estabelecer durante centenas de anos que era preciso ser tementes a Deus. É preciso temer, porque Deus é implacável e castiga sem pau nem pedra. Ainda na nossa infância aprendemos isso. E naturalmente que é responsável o fanatismo religioso, e leia-se o fanatismo dos religiosos, dos dirigentes religiosos, é passível, de facto, de ter essas consequências, de ter esses pensamentos. O que nós vemos hoje é que o Alcorão, por exemplo, não diz em ponto nenhum que se pode morrer em nome de Deus. Mas há uma prática antiquíssima no sentido, dentro do termo, mas remonta às cruzadas, em que os cristãos marchavam para lutar contra o infiel, para matar o infiel, para destruir o infiel, em nome de Deus. Levavam a cruz nas bandeiras, levavam a cruz ao peito, nas camisolas, no vestuário, e as cruzadas foram realmente de triste memória. Como também a Inquisição matou em nome de Deus. Joana d'Arc foi morta em nome de Deus, embora não tardasse muito a ser levada aos altares como santa, e hoje a padroeira de França. Portanto, são os homens, são os religiosos que, de facto, conduzem as coisas a esta conclusão. Como é que é possível Deus, que é o Criador, matar as suas criaturas? Como é que é possível acreditar numa coisa dessas? Ora, são os homens que, a pretexto de justificarem determinadas consequências, amedrontarem mesmo os seus seguidores, são os homens que criam esta situação. Então, vai lá, mata aqueles todos em nome de Deus, são infiéis, e vai ser um prémio. E as pessoas acreditam, porque acreditam na reencarnação, muitas vezes porque até julgam que a vida é difícil, que não têm uma forma, digamos assim, de viver melhor, não têm uma forma de manter os seus filhos, dar uma vida diferente aos seus filhos, acabam por fugir covardemente da vida, acreditando que podem voltar melhores, mas esquecendo que deixam os outros na situação miserável e sem ninguém que provenha ao seu sustento. Mas é uma crença dos religiosos e não, propriamente, dos livros da religião.
O Alcorão não fala nisso, não incentiva, como não incentivava também, perdão, a Bíblia ou os Evangelhos, não incentivavam a matar, antes pelo contrário, a ajudar o próximo, a ajudar as dores. Só que os religiosos fanáticos, às vezes, para imporem as suas conveniências, levaram o povo a acreditar nisso. E é o que acontece com os homens-bomba. Nós não temos nenhuma dúvida que as pessoas que dizem morrer em nome de Deus não têm prémio nenhum no futuro, não podem ter. A senhora Camilo diz-nos ter ouvido algumas vezes falar do episódio do cego de nascença, mas não consegue compreender porque Jesus disse que a culpa não era dele nem dos pais. Pede-nos então que nos esclareça melhor esta questão. Bom, este episódio do cego de nascença pode-se extrapolar para todos os cegos de nascença, para os surdos de nascença, para os mudos de nascença, para os paralíticos de nascença, para todos aqueles que de alguma forma têm deficiências profundas de nascença. Esse episódio, a entrada da piscina de Siloé, é muito significativo, embora na época Jesus não pudesse falar claramente. Dizia-se, e até há muito pouco tempo se dizia também entre nós, que nós nascemos em pecado original. Quer dizer, o pecado, nós tínhamos sido frutos do pecado e foi o pecado que deu origem à vida. Mas o pecado de quem? Como a vida é estrita e é limitada, seria de crer que fosse dos pais, mas durante muitos séculos se acreditou que foi dos nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais, o tal Adão e Eva, sem se cuidar de racionalizar as coisas e dizer que Adão quer dizer homem e Eva quer dizer mulher, não quer dizer mais nada. Não quer dizer um homem e uma mulher. Hoje, há pessoas que chamam Adão, há outras que chamam Eva, mas o sentido inicial do termo era esse, homem e mulher. Adão e Eva, ou Adam e Eva, não sei agora dizer como é que se dizia isso em aramaico. Então, quer dizer, o pecado era desses, tiveram, enfim, a coragem, ou melhor, tiveram a desfaçatez de trair o Criador ao comerem a maçã no paraíso. Que é um absurdo, não é? É uma linguagem, assim, parabólica e tem que ser entendida de uma outra forma que não essa. Então, como as coisas deixaram de ter alguma racionalidade, inventou-se que não era dos primeiros pais, mas era dos pais. O que quer dizer que os nossos pais, no ato de consumação, digamos assim, da fecundação e da criação, portanto, do novo corpo físico, haviam pecado. Quando, dizia o Dr. Bezerra de Menezes, com alguma propriedade, que se é uma coisa física, vai para debaixo da terra, desfaz-se, compõe-se e acaba tudo. Mas se é um pecado do Espírito, foi Deus que nos criou, e então Ele que resolve o problema, porque Ele é que nos criou assim. Quer dizer, Deus criou-nos homem e mulher, de uma determinada forma, a procriação teria que ser feita de uma determinada maneira, com uma relação sexual, e a relação sexual, se é pecaminosa, então Deus não tinha nada que nos fazer desta maneira, fazíamos de outra maneira. Mas é o absurdo da crendice e, de alguma forma, da sugestão, porque toda a gente é atrasada, toda a gente tem falta de cultura, e, portanto, quem pontifica, ou quem pontificava eram os religiosos, durante séculos, quem mandou de todas as formas, e os religiosos diziam, não senhora, os pais é que pecaram, é pecado a relação sexual é pecaminosa, e, portanto, nós nascemos fruto do pecado. Mas não tem culpa nenhuma. Nós não pedimos aos pais, nem sabíamos, segundo a tradição da Igreja, nós nem existíamos, e portanto nós não pedimos aos pais para nos fazerem daquela maneira, podiam ter ido à farmácia com o comprimido e resolver de outra maneira. Mas não foi assim que Deus nos fez. Portanto, era absurdo dizer que nós fomos os pais que pecaram. E curiosamente a pergunta é, Jesus, direta: a culpa é dele ou é dos pais? Se nasceu, a culpa não pode ser dele, porque ele não teve a opção. Mas se nasceu daquela forma, os pais se relacionaram, então a culpa é dos pais. Mas Jesus é perentório, nem é dele, nem é dos pais. E complementa essa afirmação dizendo que assim se acontece para que se cumpram as obras de Deus. Leia-se. Aprenderam nas religiões também os cristãos, são obras de misericórdia. A obra de misericórdia é a concessão que Deus dá a quem erra de ter uma oportunidade para provar que não erra. Jesus aconselhou a que não voltasse a pecar, a Maria Madalena, quando ela perguntou agora, depois daquele julgamento sumário que quiseram fazer e que Jesus, enfim, marginalizou daquela maneira, dizendo que quem tivesse em pecado atire a primeira pedra. Ora, o não fazer outra vez é essa prova que nós somos postos perante a oportunidade que Ele nos dá. Então, era claro, quer dizer, não era possível acreditar que aquele corpo fosse responsável pelo pecado. E também não era certo dizer que foram os pais que pecaram. Logo, teria que se concluir de uma outra maneira, mas eu não podia falar nisso. Teria-se que concluir que o erro era antes. O Espírito solta para onde quer, ninguém sabe de onde vem.
o erro anterior à vida. Todavia, até ao século, praticamente ao século VI, falamos localizando o segundo concílio de Constantinopla, até aí isso era uma crença absolutamente indiscutível. Os cristãos sabiam que voltariam a nascer, como Jesus afirmara, que já cá tinham estado, são anteriores, Deus criou-nos sem aquele constrangimento de esperar, por exemplo, atualmente, que a mulher toma pílula ou deixe de tomar usar algum método anticoncepcional para criar o espírito. Quer dizer, o espírito é como veio, já existe, sopra como quer e onde quer. Então, naquela época Jesus não podia falar nisso, mas as pessoas sabiam, era a reencarnação. Reencarnavam, na altura diziam, ressuscitavam no corpo, voltavam a nascer no corpo. Antes de outra vez, aliás, como Jesus havia garantido. E, portanto, era uma crença que até ao século VI e ao segundo concílio de Constantinopla era absolutamente instalada na vida religiosa. Só que os religiosos quiseram dominar essa questão e eliminaram a reencarnação, criando o dogma da vida única. A partir do século VI é que passa a ser obrigatório acreditar que só há uma vida. E é a partir daí que deixa de ter qualquer lógica racional a questão do século de nascença. Mas isso arrastou-se pelos séculos. E até ao século XIX, a Igreja se confrontou com esta dúvida nos seus religiosos, que sempre questionaram como é que era Deus, Jesus tinha dito aquilo, tinha dito aquela barbaridade. Segundo, entendiam que os padres explicavam, os religiosos explicavam. E então o concílio dos bispos católicos reuniu em Haia, na Holanda, para concluírem como é que era essa questão do século de nascença. E a conclusão é brilhante, quer dizer, naturalmente que é um atestado de ignorância passado à esmagadora maioria do povo, do mundo inteiro. É um atestado de ignorância. Mas a conclusão do concílio é brilhante, porque o concílio chegou à conclusão de que não tendo, ou melhor, nasceu, quando saiu do ventre materno, estava cego. Como não há nada antes da fecundação, então o pecado tinha sido cometido entre a fecundação e o nascimento à luz do dia, a saída do ventre da mãe. E então esse dogma foi criado, essa crença foi criada, é um absurdo, não se entende qual é, numa bolsa d'água, portanto fechado, completamente no escuro, o que é que um ser humano peca, o que é que vê, que não deve ver, um isolamento absolutamente total, a ligação é do cordão umbilical à mãe, aquela bolsa d'água se romper, portanto está estanque, está fechada, ninguém vê nada lá dentro, porque é que alguns pecam e outros não pecam. É um absurdo. É um absurdo. Lá está que hoje, talvez um concílio para tratar desse assunto tivesse alguma lógica, porque não, essa é uma aberração mesmo de racionalidade. O século de nascença não pecou no ventre da mãe, não teve possibilidade de ver. Jesus foi claro, se o teu olho for objeto de escândalo, arranca-o antes que entres na vida. Não disse é durante o tempo em que já estás na vida. E os religiosos têm que se debruçar sobre isso. Jesus não ia mentir. Todos os humanos podem mentir. Todos, em qualquer escala hierárquica em que se encontra. Jesus não ia, de facto, mentir. E se disse que nem foi ele, nem foram os pais, portanto, estamos a falar antes da fecundação, não há ali o pecado a partir do momento da fecundação, quando os pais intervêm. Porque a partir daí a vida desenvolve-se e, portanto, não há hipótese disso. Logo, só pode haver uma causa. É anterior. O que fizeres, pagas. Ou como fizeres, acharás. Ou semeias, colhes. O que se semeia tem que se colher. E ao reencarnar, está latente a colheita dos erros que se praticaram no passado. Muito resumidamente, então, portanto, a culpa não será propriamente do espírito enquanto naquele corpo cego, mas do espírito num outro corpo, numa vida anterior. O erro é do espírito. Eu, quando dou um pontapé numa cadeira, chateado, aborrecido, descontrolado, eu é que dou a ordem, eu, espírito, é que dou a ordem ao corpo para dar o pontapé na cadeira. Se eu for na rua e resolver agredir algum cidadão, não é o corpo que reage, porque de costas a gente não reage. É o espírito que determina, que decide tomar uma determinada atitude. E, portanto, é o espírito que raciocina, que pensa, que ama, que odeia, que dá a ordem fisicamente para que haja essas decisões. E, portanto, só é o espírito que erra, é o espírito que pensa, é o espírito que ama, que odeia, que sente e que decide. E é o responsável, não o corpo. O
corpo é um instrumento que a gente utiliza para materializar determinadas ideias. Quando eu digo uma barbaridade, quando eu formo uma acusação, uma calúnia, eu estou a raciocinar e o espírito, o corpo, não raciocina. Um computador brilhante, extraordinário, maior capacidade que tenha, sozinho não age, tem que haver um utilizador. Então, o corpo sozinho não age, tem que haver um utilizador. E o utilizador do corpo é o espírito, somos nós. E, portanto, quer dizer, é essa questão que a gente tem que pôr muito clara. Se eu não encontro até ao meu nascimento um motivo, então está antes do motivo do nascimento. Porque todo o efeito tem uma causa, diz a ciência. E todo o efeito inteligente, diz a ciência materialista, tem uma causa inteligente. Vamos então para mais uma questão, desta vez do nosso amigo Carlos Afonso. Vejo muitas senhoras que querem ter filhos e não conseguem, e muitas outras que não os querem e até chegam mesmo ao aborto. Qual será a razão para esta incompreensível ausência de livre-arbítrio? Bom, a questão do aborto é uma questão que abordaremos, talvez, no futuro, mas vale a pena dizer o seguinte. Quando há uma intervenção cirúrgica de qualquer natureza, não é só o corpo físico que é, digamos assim, intervencionado. Há uma intervenção também no corpo espiritual. Não há uma intervenção no espírito, porque o espírito é energia e a intervenção física não faz essa reflexão. Mas temos corpo físico e corpo espiritual, que é semimaterial, há sempre uma intervenção. O que acontece é que há uma certa diferenciação. Quando a intervenção é, digamos assim, ou visa extirpar algo que não foi conscientemente utilizado, portanto pode ter tido trazido de trás, ou pode surgir de uma forma não voluntária, não é? Tem uma intervenção ao nível do perispírito de um determinado gesto. Quando é em resultado de um ato que se pratica impensável, tem outra faceta. Ora, o que é que acontece quando há o aborto? O aborto é um ato, não é uma cirurgia para retirar um feto, por exemplo, de um nado morto. Não é uma cirurgia dessa natureza. Não é uma cirurgia para salvar a vida entre a mãe e o filho. Quando pregam as duas, a mãe tem uma vida já instituída, já está formada, o filho ainda não tem garantias de que haja sucesso, e aí é que a doutrina espírita aceita que possa haver uma cirurgia para retirar aquilo que pode ser a causa do perigo da vida. Mas, quando há um ato consciente, a pessoa quer fugir, não quer ter filhos, quer se evitar dos problemas, há dois atos em si que estão latentes. É um suicídio ao relativo, porque a pessoa está a fazer mal a si e ao próximo, não matar ou causar outro dano, o corpo ou na alma, a si ou ao próximo. Portanto, a mãe e o pai, extensão, que pretendem um aborto, estão a fazer mal a um outro, ao próximo, e estão também a fazer mal a si próprios. Portanto, é um ato digamos assim, que a justiça divina tem que intervir. Então, a pessoa que quer voluntariamente destruir uma vida, vai provocar, se não for em cirurgia, que agora já está mais ou menos aceite na legislação humana, que não na legislação divina, mas na legislação humana é aceito o aborto, pronto, é aceito essa morte assistida, alguns chamam. Ora, então, aí vai haver uma intervenção ao nível do corpo físico e ao nível do perispírito, o que quer dizer que, sendo o perispírito um instrumento de projeção energética do espírito para o corpo, ficando afetado, naturalmente, que terá consequências no futuro. Quando a gente desencarna, quando a pessoa morre, como dizem em gíria, quando desencarna, leva o corpo espiritual. Se há uma afetação de qualquer natureza, de acordo com a lei, do corpo espiritual, ao regressar à vida de novo, o corpo espiritual vem afetado. O que quer dizer que, por exemplo, na questão do aborto, quando a pessoa afeta o seu perispírito no aborto, ao regressar à Terra, o perispírito não vai, ou vai estar limitado na sua participação na fixação do ovo às paredes do útero. E ocorre muitas vezes que há, por exemplo, aborto espontâneo, que a pessoa nem sequer sabe que aborta, o atraso do período menstrual, que normalmente é aquela fase em que o ovo constituído fixa, não fixa as paredes do útero e acaba por não se fixar, é porque o perispírito não contribui, não participa nessa fixação às paredes do útero. E, naturalmente, cai e morre. Então, de que é que decorre essa dificuldade em procriar, em dar origem à vida? Decorre do perispírito estar afetado, de repetições sistemáticas do passado.
que as pessoas praticaram o aborto. E hoje nós conhecemos pessoas, senhoras, que fizeram 10, 15, 20 abortos. Naturalmente que ao desencarnarem e ao partirem para o mundo espiritual, toda aquela zona do perispírito vai afetada. Quando regressarem, está afetada, não vão ter. Não vão ter. Podiam ter, não quiseram. Agora querem ter, não podem. E, portanto, decorre daí a dificuldade das senhoras poderem alcançar, poderem ter filhos, decorre dessa fragilidade do perispírito. E nós temos alguma experiência na matéria, por exemplo, o tratamento magnético, o tratamento espiritual, as pessoas que têm dificuldade em procriar, em ter filhos, muitas vezes resulta, muitas vezes ajuda a que tenham. Mas então é assim, quer dizer, se a pessoa fez muitos abortos, mas for ao passo magnético, já pode ter? Não, nós não sabemos quando é que pode ter. E, portanto, pode acontecer que tenha expirado o tempo de sofrimento, de angústia, de ansiedade por não ter filhos, e nessa altura passou, os teus pecados são perdoados, levanta-te e anda, disse Jesus. Passou o tempo do pagamento da dívida e a pessoa pode vir a ter filhos. Mas não depende de nós, assim, tudo bem, venha cá ao passo, vamos fazer um tratamento de 15 dias ou de um ano e depois vai ter filhos. Não, isso não depende daquilo que está escrito na vida de cada um. Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa e gostaríamos, antes disso, de colocar uma última questão da Dona Maria do Céu Ramos. Não há muito tempo as notícias referiam que um senhor havia sido atingido por um disparo de uma arma, vivendo num quinto andar de um prédio numa cidade de elevada população. Que explicação para este episódio? Bom, é evidente, quando nós produzimos um ato qualquer, consciente, por exemplo, quando caluniamos alguém, quando de alguma forma atentamos contra a vida de alguém, naturalmente que em termos da lei, o como fizeres acharás, naturalmente que nós podemos ser atentados na nossa vida, quer dizer, pode haver alguém que atente contra a nossa vida, pode haver alguém que nos calunie na resposta direta daquilo que é justo obter. E naturalmente que essa é a lei de talião, não é? Olho por olho, dente por dente, foi mal interpretada. Dizer assim, pois roubaste, corta-se a mão. Não é esse o arbítrio. Mas naturalmente que as pessoas podem vir sem mãos. Se o olho for objeto de escândalo, arranca. Se a mão for objeto de escândalo, corta. Quer dizer, é o regresso à vida física, às vezes com limitações na área, exatamente que nós utilizamos mal. O cego de nascença é alguém que utilizou mal a vista e, naturalmente, é melhor vir sem ela do que voltar a cair na tentação de errar. Portanto, quer dizer, tudo aquilo que a gente faz tem que receber de volta. Agora, não é obrigatório. Vamos supor, eu matei alguém, pronto, dei um tiro numa pessoa e tirei da vida. Quer dizer que eu vou necessariamente ter que ver a minha vida interrompida, pode ser com a idade da pessoa a quem eu atirei, vou ter que ver a minha vida interrompida, porque não é obrigatório ter que haver um fulano, alguém que venha com uma pistola que me dê um tiro. Pode ter que haver alguém. E, portanto, quer dizer, nós não podemos dizer assim, não, tem que Deus arranjar aí alguém que sirva de instrumento para dar o tiro, ou alguém que sirva de instrumento para botar uma perna, ou alguém que sirva de instrumento. Há pessoas, por exemplo, que são intervencionadas, têm intervenções cirúrgicas e morrem na mesa da operação. Não é necessário que alguém corte, que recorte, que mate. Mas pode ocorrer que chegou a hora de pagar a sua dívida do passado, como também há, por exemplo, cirurgiões espantosos com uma mão extraordinária para cortar no sítio certo e tal, e que podem estar a usar uma capacidade que, por exemplo, tenham adquirido na maldade. E hoje estão a utilizar o vencer a vida, o curar as vidas, o salvar vidas, exatamente para se salvarem também a si próprios, apagando do seu passado esses erros, esses crimes. Então é assim, se eu matei, não é obrigatório haver alguém que me venha dar um tiro que mate. Mas se eu tenho que passar pelo mesmo que eu fiz passar, pode aparecer um tiro perdido, sem saber de onde é que veio. Esse caso eu penso que ouvi também falar, até foi na cidade do Porto, alguém que vivia lá, nem sei se era para os lados da circunvalação, por ali fora, alguém que vivia, não estava satisfeito à tarde, sentado numa cadeira, e entrou um tiro, uma bala pela janela e atingiu, e ele pronto, desencarnou, faleceu. Até se pensava que estaria até eventualmente uma carreira de tiro militar ou coisa assim, mas é verdade que as balas, os projéteis têm um determinado percurso, quer dizer, a velocidade com que eles saem das armas e depois com o próprio atrito perdem velocidade e caem. E, portanto, por exemplo,
neste caso de pistola 635, tem 500 metros, 600 metros, o tiro pode ser disparado, mas depois não tem uma propulsão e a bala acaba por ter um tempo limitado de percurso, ou um espaço limitado de percurso. Mas, naturalmente que aquele tiro pode ter sido disparado até 300 metros, 400 metros, numa janela qualquer, alguém que estava distraidamente a brincar com uma arma dessas e que tal, mas naturalmente que se uma pessoa precisava de passar por aquele trânsito, de ver a vida interrompida daquela forma, pode acontecer que isso tenha ocorrido, foi por acaso. Quem disparou foi por acaso, quer dizer, disparou por acaso, mas o reencontro com a justiça da lei pode ter evitado que naquele momento a pessoa pudesse ser atingida para partir, para desencarnar daquela forma. Ai, mas Deus castiga sem pau nem pedra, foi logo. Não, é um reencontro com uma dívida do passado. Seja aí, seja num atropelamento, seja numa queda para as escadas abaixo, seja numa queda ao rio, seja, pronto, uma forma qualquer, que a pessoa tem que encontrar daqui daquela forma, a forma de resgatar por aquele efeito, a forma de resgatar a causa que ele tinha praticado antes. Portanto, pode acontecer isto. Pode acontecer isso. Pode acontecer, eu recordo-me que há uns anos que uma pessoa aqui na nossa cidade ia passar um passeio, ia atravessar um passeio e caiu-lhe uma placa de granito, era um prédio que estava rebocado, melhor, com granito, com pedras de granito, e uma pedra caiu, 2 metros de altura, 3 metros de altura, caiu em cima da pessoa que ia passar e a pessoa faleceu. Foi um acidente. Mas foi um reencontro da pessoa com o seu resgate, com o seu karma, como dizem, com o seu resgate. Podia ter demorado um ano, podia ter demorado mais 2 anos, mas as coisas ocorrem exatamente no tempo que tem que ocorrer. Quantas vezes vemos acidentes, até de jovens, de discotecas, e o responsável da condução, o que vai ao lado, não sei o quê, acaba por ter um acidente e ficam bem, não há problema nenhum. E o de trás acaba por falecer e às vezes até vai só à boleia. Ou, como vemos, por exemplo, um acidente, julgo que é na Somália, por ali, de um avião que caiu com 150 e tal pessoas, e daquela gente toda salvou-se uma criança com 2 anos, que ia ao colo da mãe e que, aliás, quando o socorro chegou, a mãe estava abraçada a ela, morta, e a criança estava viva, foi a única sobrevivente. Provavelmente a mãe salvou-lhe a vida com o impacto enfim, servido de almofada ao seu filho e ele ter-se salvo. São coisas que dizem assim, foi por um acaso. Não, pode não ter chegado agora. Há pessoas que perdem o avião, ficam danadas com os taxistas porque não chegaram a tempo, com o trânsito porque interrompeu, chegam ao avião e depois já não apanham o avião e de repente vem-se a chegar à conclusão que o avião cai e foram as únicas pessoas que se salvaram. E em muitas outras circunstâncias, quando foram as Torres Gêmeas de Nova Iorque, quer dizer, também aconteceram coisas absolutamente milagrosas. Há um filme muito curioso que é João a 23º andar, uma tragédia como nos anos 50 no Brasil, um prédio que se incendiou. E há, por exemplo, que até deu origem a esse filme, há um namorado que veio enfim, comprar qualquer coisa ao supermercado, ou ali à loja das Santos, ao restaurante, e a jovem que ficou lá no andar à espera da coisa, houve um incêndio e ele salvou-se e ele acabou por desencarnar do incêndio. Há situações que foram acasos. Não. Se não chega a hora da pessoa partir, pode haver qualquer episódio que faça com que se veja adiada, pelo que é merecido, o tempo de estar na Terra. Para terminarmos o nosso programa e em jeito de conclusão, podemos então afirmar que a aparente ausência de livre-arbítrio que possamos ter nesta vida será o resultado do abuso, do uso excessivo do nosso livre-arbítrio numa existência... As pessoas têm que partir da seguinte base. Tudo aquilo que nós estamos hoje a fazer não encontra libertação aos pés de um sacerdote. Ou então Jesus tinha mentido descaradamente. O que Jesus falou foi que tudo o que fizeres terás que pagar até o último cêntimo. Tudo. Temos que pagar até o último cêntimo. Mas o perdão está implícito na concessão de nova oportunidade para a gente voltar à Terra. Agora, tudo o que a gente faça tem que saldar, tem que pagar. Tudo. Sem qualquer protecionismo, seja a quem for. O que quer dizer que tudo o que a gente está a passar se estriba em causas concretas e reais do passado. Se nós não encontramos nesta vida o motivo para a dor que nos bate à porta, temos que procurar noutra vida. E temos que assentar esta questão
na ciência que hoje diz que já vivemos antes. Já vivemos antes. Se há alguns paladinos do contrário, são pessoas que estão interessadas em manter determinados rendimentos, altos rendimentos, à custa da ignorância e do pouco conhecimento das pessoas. Portanto, tudo que nós façamos hoje, vamos no futuro colher. Tudo aquilo que a gente colhe hoje, naturalmente, que fez no passado. E é esta busca que tem que ser feita e rapidamente. Os cientistas escusam de andar para aí interessados em se projetarem em conferências de imprensa, que anunciaram isto, que anunciaram aquilo, que descobriram o código genético, que descobriram este medicamento, que descobriram aquele medicamento. Porque, por exemplo, há medicamentos que não têm... Eu recordo-me que há uns anos que havia um medicamento que era tiro e queda para as dores de cabeça. Saridon. Era uma questão muito engraçada, porque aparecia na rádio, o anúncio era Saridon, que era para tirar as dores de cabeça. Chegou-se à conclusão, passados alguns anos, que o Saridon, nas pessoas claras, e as pessoas do sul, as morenas, as louras, provocava uma liquefação maior do sangue, que em determinadas circunstâncias de constrangimento, ansiedade, depressão, provocavam um engurgitamento das veias e quando a veia ia ao lugar, provocava um derrame, que ele podia chamar uma púrpura hemorrágica. Ora, foi retirado para os países nórdicos, o Saridon foi retirado da circulação, exatamente porque, sendo pessoas de pigmentação mais clara, do norte, tem a ver com o clima e temperatura, esse medicamento causava graves lesões e mais tarde até se chegou a uma certa conclusão que aquilo poderia provocar até anemia e até leucemia. E foi proibido. Mas nos países do sul, nos países mediterrâneos, nos países mais morenos, não havia consequências nessa área. Ora, tem que se ter a noção de que estas questões não são iguais em toda a parte, as latitudes, não tanto as longitudes, mas as latitudes têm muita influência nessa questão. Até porque, pois, os países mais da zona tórrida, da zona mais juntando ao Equador, têm pigmentação mais escura. Aliás, as pessoas que vão para a praia também têm uma pigmentação mais escura e, portanto, têm mais proteção, digamos assim, aos raios solares e outras influências que vêm da atmosfera. Então é necessário nós precavermos contra isso. Se nós não encontramos nesta vida causas, tudo tem uma causa, são cientistas, é tão simples que é buscar. E há que haver já, e esta crise económica e financeira, esta coisa tremenda que toda a gente lamenta, que é a exploração pela exploração, tem que levar uma volta muito grande, porque qualquer dia as pessoas não têm dinheiro para ir ao médico, os médicos morrem sem ter emprego, também não têm quem atender, porque as pessoas não têm para ir. Os laboratórios farmacêuticos também não têm quem compre os medicamentos, também não têm dinheiro, estão no desemprego. Vão comprar os medicamentos que assaltam, roubam, também depois... Quer dizer, é um ciclo de confusão que tem que levar uma volta. E os cientistas têm que ir não à procura de ficarem famosos porque descobriram o código genético, mas se darem as mãos para que em conjunto possam, nessa constatação do código genético, encontrar o alívio, a qualidade de vida e, enfim, a saúde para aqueles que sofrem. Essa é a nossa visão e é a visão do Espiritismo. Portanto, o livre-arbítrio não foi hoje, mas foi antes. Foi Jesus que falou. Quem disser o contrário, mente. E é melhor não dizer que é cristão. É melhor dizer que é tudo menos cristão. Jesus falou muito claro. Já vivemos antes, as consequências de hoje são as causas do passado. E chegamos então ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Despedimos-nos até uma próxima oportunidade com mais um tema de todo o seu interesse. Até uma próxima, se Deus quiser. Boa noite.